Ok, muito boa tarde para todos. Hoje temos a nossa 17ª Happy Hour Online com um assunto tão importante e uma pessoa que muitos aplaudem, muitos se sentem honrados, como nós, de ter a presença dele, professor Marcos Vinícius Mesquita Antunes de Figueiredo, professor do IBMEC, de Relações Internacionais, que estará falando sobre um assunto muito importante e muito atual. Perguntamos para o professor como o Brasil pode mudar seu modelo econômico para se tornar um exemplo sustentável no século XXI. Então, vamos aprender um pouco mais como isso pode vir a acontecer. Professor, muito bem-vindo à nossa Happy Hour na internet. Eu lhe passo o microfone. E a todos que estão presentes e aqueles, boa tarde, que estão nos assistindo pela nossa página no Facebook e aqui no Zoom, muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Fico muito feliz com o convite. Acho que o tema é da maior importância, é extremamente pertinente para o mundo, para o Brasil, e especialmente agora que a gente está num ano tão decisivo, não só para a questão da saúde, mas para a questão da economia e para a questão do meio ambiente, né? Fico feliz que temos aí um público bastante importante, pessoas queridas, o Gregory, que já foi meu aluno, você, Mirelle, que eu tive o prazer de conhecer, já não chamo mais de senhora, já estou tendo a intimidade de chamar de você, Regina também, meu amigo Rogério, Fabiana, Rebeca Vital, todos que estão presentes. Então, eu fui desafiado aqui com um tema que eu considero da maior importância, que é pensar a questão do meio ambiente no século XXI e os desafios para o Brasil, que, na verdade, é um grande, importantíssimo ator no que a gente chamaria de xadrez ambiental, né? Só a gente pensar que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, temos aí o bioma da Amazônia, maior parte dele no nosso território, certo? E, ao mesmo tempo, somos um país periférico, temos muitos desafios em termos de crescimento, desenvolvimento, e que, na verdade, não dá para pensar isso sem um impacto em relação ao meio ambiente, né? Então, eu dividi a minha apresentação da seguinte forma. Vamos pensar como é que as normas ambientais surgiram mundialmente, né? E depois vamos pensar como é que o Brasil, dadas as suas especificidades, tanto econômica, como um país em desenvolvimento, como também naturais, né? Um país muito abençoado em termos de recursos naturais, como é que ele se insere de uma forma peculiar, né? No que alguns chamam aí de o regime ambiental, o regime ambiental global, tá? Então, sempre que eu começo a introdução, sempre que eu falo com meus alunos sobre o regime global ambiental, eu chamo a atenção para dois pontos. Em primeiro lugar, né, se você quiser entender como é que são as normas do sistema internacional atualmente, você vai olhar basicamente para o pós-Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a maior parte das instituições, organizações internacionais foram criadas, porque a gente teve aí o fim de uma grande guerra, a maior de todas até então. E, na verdade, tem até alguns autores que falam que a Primeira Guerra, ou Entre Guerras, e a Segunda Guerra Mundial formam um único conflito, a Era da Catástrofe, como falava o Eric Hobsbawm. Então, claro, quando terminou essa Era da Catástrofe, em 1945, nós pensamos nós, humanidade, pensamos em reconstruir o mundo, as instituições internacionais, criando organizações de paz, né, segurança e direitos humanos, como é o caso da ONU, certo? A Declaração Universal dos Direitos do Homem também. O GATT, que é um acordo de livre comércio, que depois, no pós-Guerra Fria, vai virar OMC. O Banco Mundial, né, o Fundo Monetário Internacional, em 44, um pouquinho antes, com a Conferência de Bretton Woods. Então, nós temos aí um mundo, né, sob a hegemonia norte-americana sendo criado. Só que as normas ambientais, elas não surgiram nesse momento. É uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. Elas surgiram no final dos anos 60, no começo dos anos 70. Elas são um pouco mais recentes, né? E elas têm aí 25 anos depois da criação da ONU. E por que isso acontece? Porque isso tem muito a ver com as pressões que o crescimento dos países, principalmente os países que seguiram se desenvolvendo como os Estados Unidos e aqueles que foram reconstruídos no pós-Segunda Guerra Mundial,
o milagre japonês, o milagre alemão e assim por diante, tiveram um impacto muito grande na natureza que a gente nunca pode esquecer, que os recursos naturais eles são limitados, né? Então a gente tem esse impacto na natureza. Nos anos 50 ali, tem alguns fenômenos importantes acontecendo, por exemplo, um fenômeno, você que é de Londres, né, ou é inglesa, Mirelle, a smog, né, que é a mistura de smoke com fog, e aí várias pessoas morreram em Londres, e acho que, se não me engano, foi em 1955, 10 mil pessoas morreram em Londres por causa de uma série de problemas ambientais que estavam acontecendo ali. Então, a sociedade civil começou a se juntar para pensar o seguinte, olha, a forma como nós estamos crescendo, do ponto de vista econômico, a forma como nós estamos demandando os recursos naturais e o fato de que a atmosfera ela é limitada, precisa ser pensada, precisa ser regulamentada, certo? Então, isso vai acontecer no final dos anos 60, eu vou falar para vocês, e no começo dos anos 70, a gente vai ter a Conferência de Estocolmo, né, na Suécia, que é o marco inicial desse regime ambiental, mas antes eu gostaria de convidar vocês a pensarem, sempre que a gente falar de normas ambientais, no seguinte, olha, vai ter uma clivagem entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Isso é muito importante. Por quê? Os países desenvolvidos eles estão relativamente satisfeitos em termos de crescimento. Relativamente, porque ninguém é perfeito, né? Mas relativamente satisfeito em termos de riqueza, em termos de desenvolvimento, modernização. E os países em desenvolvimento não apenas não estão, mas eles começaram esse processo tardiamente. O Brasil começa a se modernizar, começa depois dos anos 30 com Vargas, e isso vai começar realmente a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, ao passo que o Reino Unido começou esse processo lá na virada do século XVIII para o XIX, enfim, no século XVIII já tinha industrialização no Reino Unido, na França, na Alemanha, esse processo se dá muito anteriormente. E esses países, falando do ponto de vista material, pura e simplesmente, eles começaram a poluir mais e anteriormente, porque, na verdade, não tinha uma agenda ambiental que os proibisse de fazer isso. Não era nenhum crime, não tinha lei que proibisse, então não era nenhum crime, não se tinha nenhum conhecimento em relação a isso. Então, essa é a minha introdução. A gente tem que ter em mente que é um regime recente, né, bastante recente, e, em segundo lugar, ele é marcado por essa divisão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? O regime ambiental era para escrever regime ambiental global, né? Mas aqui ficou repetido, mas vocês vão ver que na próxima está correto, tá? Então, em 1960... Professor, só uma coisa, se o senhor quiser, embaixo tem aquela cúpula, o senhor clicando... eu posso? Pode, embaixo, e aí vai abrir a página... Vê se ficou... Sim, mas na parte de baixo do screen tem uma taça, e clicando nela, mais embaixo, mais do lado direito da tela, mais um pouquinho, aí o senhor pega ela exato, assim. Beleza, muito obrigado pela Desculpe, obrigada. Nada, que isso, obrigado. Então, o que acontece? Em 68, rapidamente aqui, né, eu vou falar, teve o Clube de Roma, que é mais do âmbito da sociedade civil, intelectuais, entendeu? A sociedade civil, as pessoas se juntando para organizar, né, uma nova forma de se pensar essa relação de economia com o espaço, com a geografia. E, basicamente, a tese central do Clube de Roma era a ideia de teses malthusianas, então elas estavam sendo resgatadas e, portanto, chamadas de neomalthusianas. Quem aqui lembra do tempo de colégio, do Malthus, né? Falava assim, poxa, olha, a gente vai ter um problema sério em termos de crescimento e desenvolvimento, porque a população cresce em PG e os recursos naturais crescem em PA, portanto, vai faltar comida e recursos naturais. Essas teses foram resgatadas na medida em que você tinha o milagre alemão, o milagre japonês e países periféricos grandes como Índia, China, Indonésia e Brasil estavam crescendo. Então, a ideia do malthusianismo foi resgatada nesse momento. Olha, os países seriam as pessoas que estão crescendo de uma forma exponencial e não há recursos naturais suficientes para eles, né? E aí, como resultado disso, porque esse é um clube da sociedade civil, né? A gente tem aí o primeiro marco que a gente fala em termos de meio ambiente, que é a Conferência de Estocolmo, né, de 1972, que inclusive cria aí o PNUMAD, que é o Programa das Nações Unidas para o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E aí o que acontece? É importante porque ele confere concretude diplomática ao debate, mas ele fica num impasse, né? Porque ele se caracteriza exatamente pela essa polaridade entre os países do norte e do sul,
e na época se chamava, né, de zeristas, aqueles que querem zerar o desenvolvimento, e aqueles que querem garantir o seu direito ao desenvolvimento, que é muito importante, como a gente está falando aqui de Brasil, eram os países periféricos, particularmente o Brasil. Só para falar aqui de um detalhe importante histórico, né, não é um detalhe, essa conferência de Estocolmo ela é de 72, e o milagre brasileiro começou em 68. Então, o Brasil estava vivendo seu milagre, crescendo aí 10, 11 dígitos, e aí, de repente, vem uma conferência internacional de fora para dentro e diz, olha, pô, agora que vocês conseguiram finalmente se desenvolver, crescer e tudo, vocês não podem mais fazer isso, porque isso vai afetar o planeta Terra. Então, quero que vocês entendam a história, não estou defendendo, mas eu estou colocando em perspectiva histórica, mas eu gostaria que vocês entendessem a história da política externa brasileira. A política externa brasileira, que inclusive no momento era militar, soberanista, nacional desenvolvimentista, pensou isso como um obstáculo para o desenvolvimento do Brasil naquele momento, e o Brasil se pôs do lado dos desenvolvimentistas, daqueles que queriam garantir o seu direito ao desenvolvimento, que inclusive é um direito de terceira dimensão, né? Os direitos civis e políticos, primeira, sociais e econômicos, segunda, e os direitos das coletividades em terceira. Tá? E aí a gente tem que resolver esse problema, porque a gente continua tendo, né, impactos ambientais significativos por razões antrópicas, ou seja, do ser humano. A gente não pode colocar o planeta Terra, onde todos nós vivemos, em risco, e, portanto, a gente tem que buscar uma solução para isso. E a solução veio no famoso relatório Brundtland, né, da Gro Brundtland, que foi até diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, né, e primeira-ministra de seu país. Então, o que acaba acontecendo? O relatório Brundtland, ele traz o conceito que hoje é muito debatido, mas que surge em 87, que é o de desenvolvimento sustentável. Ou seja, você tem o direito de se desenvolver, mas esse desenvolvimento ele tem que ser sustentável, ou seja, você não pode crescer à revelia do futuro das próximas gerações. Você tem que buscar um crescimento que leve a uma responsabilidade em relação às gerações futuras. Não adianta nada você crescer hoje e o planeta vir a acabar, né, futuramente, ou ter um sério desequilíbrio futuramente, né? E é nesse princípio, né, se o princípio do neomalthusianismo regeu um pouco a Conferência de Estocolmo, é esse princípio que vai dar um pouco a tônica aqui da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Muitos aí conhecem, né, Eco 92, Rio 92. Tá? E aqui é muito importante a gente ressaltar que o princípio dela é o seguinte, olha, responsabilidades comuns, todos os países do mundo têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Por quê? Porque os países periféricos que poluíram menos, durante menos tempo, em menor quantidade, eles não têm as mesmas responsabilidades que os países, centrais. E o que vai acabar acontecendo é que, como produto desse encontro, nós vamos ter a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e a Convenção Quadro sobre Biodiversidade. Né? Além de ter sido um marco enorme simbólico do ponto de vista da diplomacia ambiental e colocar, né, numa conferência internacional a ideia de desenvolvimento sustentável, tem essas duas convenções sobre mudança climática e biodiversidade que são muito importantes, e também se estabelece a famosa COPs, né, que é da sigla em inglês Conference of Parties, né, que são as conferências das partes, que é o órgão maior e que vai pensar regularmente, anualmente, a questão do meio ambiente e do desenvolvimento ao longo dos anos seguintes. Tá? E aí uma das mais famosas dessa COP foi em 97, né, a COP 3, onde se assinou o protocolo de Kyoto. Eu coloquei aqui até 2012 ou 2020, porque ele era de 97 a 2012, mas ele é prorrogado para 2020, exatamente porque havia um impasse em relação à viabilidade de substituí-lo. Tá? Então, ele mantém essa ideia do princípio da responsabilidade comum mais diferenciada, né? E aí você vai ter, olha, os países desenvolvidos devem sacrificar mais e com metas concretas. Por isso que quando vocês falam vocês não todos, nós falamos do protocolo de Kyoto, a gente fala do anexo 1, que na verdade é o anexo 1 da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, e não do próprio protocolo que complementa essa convenção. E o anexo 1 ele tem uma lista de países, né, de modernização mais antiga, né, que tem compromissos concretos em relação a frear o meio ambiente. E países como o Brasil, à época, e China mesmo, que são países grandes, significativos, hoje a China é a maior poluidora do mundo, embora ela tenha metas aí mais positivas em relação a transformar esse perfil, né? O que acaba acontecendo com o protocolo de Kyoto é que ele vai tentar estabelecer metas, só que as metas concretas elas ficarão com os países
de desenvolvimento tardio, ou seja, desenvolvimento historicamente anterior, que são aqueles países que se desenvolveram primeiro, os países centrais. Por um lado, isso parece justiça, equidade, de certa forma, essa era uma demanda de países como o Brasil. Por outro lado, isso danifica, isso fragiliza a obtenção realmente de um acordo efetivo sobre o meio ambiente. Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho de teoria dos jogos aqui rapidamente, mas não vou abusar aí da paciência de vocês. Mas tem um jogo importante na teoria dos jogos, que não é só o dilema do prisioneiro, mas é a caça ao cervo, né? Que vem lá de um livro do Rousseau, o Discurso sobre a Natureza da Desigualdade entre os Homens. E é o seguinte, olha, tem duas pessoas no estado de natureza querendo caçar um cervo. Elas não conseguem caçar o cervo sozinhas, que é um animal maior, que teria mais carne de melhor qualidade. Mas elas sempre têm a tentação de trair um ao outro para pegar uma lebre. E o regime de meio ambiente ele tem uma estrutura de payoffs, né, parecida com a da caça ao cervo. Olha, não adianta nada eu ir caçar o cervo se o meu colega não caçar esse cervo, porque eu sozinho não consigo. Então, a deserção ela gera deserções, entendeu? Sim. E aí, de certa maneira, não justificando, porque nós sabemos que os Estados Unidos assinaram, mas não ratificaram o protocolo de Kyoto, lá na época do George W. Bush, e muito porque a China, como ela não tinha obrigações específicas, não fazendo parte do anexo 1, a China ela não tinha metas concretas, assim como países grandes como Índia e Brasil também não tinham. E aí, ele foi considerado um regime, não vou dizer eficiente por causa desses furos, né, dessas incompletudes, mas ele tinha uma estratégia interessante, né, que é o seguinte, ó, havia um teto de emissões de carbono, né, que temos que reduzir em 5,2% as emissões de carbono, tal como elas eram até 1990. Né? E aí, se você quiser passar desse teto, olha, é semelhante, eu falo com meus alunos, ao teto orçamentário. Né? Se você quiser passar desse teto, só se você tirar de uma outra área. Então, aqui é a mesma coisa. Se você quiser poluir mais, algum país vai ter que vender a cota de carbono dele para você, para que no total não se ultrapasse essa meta, o que veio a gerar aí o famoso mercado de carbono. Era o que se tinha com problemas, mas era considerado relativamente eficaz, né, num cenário que é totalmente difícil como esse do meio ambiente. E aí o que acaba acontecendo? O Brasil ele tinha que postura? Pô, de certa maneira, ele era favorável a isso, porque como país que não era parte do anexo 1, um país em desenvolvimento, ele não tinha obrigações concretas. Né? E os países que tinham as obrigações concretas, eles não conseguiam dar conta de frear o aquecimento global. Então, algumas aqui conferências importantes que aconteceram depois de Kyoto foi essa de Durban, a COP17, em 2011, quando se prorroga o protocolo de Kyoto até 2020, esse ano. E também uma curiosidade, que houve a Rio+20 no ano seguinte, não que ela tenha sido uma COP, mas ela foi, até me lembro dela aqui, na época eu já era professor do IBMEC, só que ela teve uma particularidade, né? Que ela acabou sendo muito posterior ali à crise de 2009, 2010, a crise dos países centrais, né, que foi uma primeira crise, diferente da crise da Ásia, de outras crises, né, a gente teve uma crise que veio de um país central, que foi os Estados Unidos. Isso teve um impacto enorme negativo na economia. 2009, 2010, 2011. E o que acaba acontecendo? Existe uma relação muito imbricada entre desenvolvimento, economia e meio ambiente, porque sacrifícios são necessários. E aí, nesse momento, a gente não teve resultados muito significativos em relação a algo concreto por causa do receio de cooperar e fazer sacrifícios num período de crise econômica. E aí, como vocês sabem, né, na COP21 de Paris, em 2015, que vai ser estabelecido aí o acordo que vai vir a substituir o protocolo de Kyoto, né? E aí a gente vai ter, eu vou falar um pouco dele, mas uma das coisas bem interessantes que se fala em relações internacionais é que ele tem um sistema de peers review, né, de revisões, no caso são quinquenais a partir de 2018. Os países eles se fiscalizam reciprocamente para saber se eles estão cumprindo as suas metas, né? São as suas metas nacionalmente determinadas, que é o pilar do Acordo de Paris. Tá? E aí, é claro que isso não se dá aleatoriamente. Embora não tenha uma lei que force os estados a cumprirem isso, como tem aqui no direito nacional dos países, por outro lado, existe um sistema aí de certa disposição dos estados a uma opinião pública diplomática, porque eles estão se fiscalizando nesse sentido, se eles estão cumprindo ou não. Né? Então, é importante que a gente entenda que isso, né? Alguns chamam de
a sigla em inglês, né? Contribuições nacionalmente determinadas, National Determined Contributions, e você tem a Intended National Determined Contributions. Qual é a diferença? Quando você ainda não ratificou o acordo, ela é intencional. Depois que você ratifica, não. Tá? Essa que é a diferença. E aqui é importante o seguinte, o que isso significa? É o compromisso nacional, é o compromisso que o país dá em termos do que ele vai fazer para atingir a meta de Paris, do Acordo de Paris, onde praticamente todos os 193 Estados membros das Nações Unidas estão aí presentes, como signatários. Qual é a meta? Isso que é importante. Olha, aqui foca mais em temperatura, talvez, do que em emissões de carbono, embora isso seja um meio para se obter esse fim. Hoje, o mundo já tem aí em torno de 0,9 grau a 1 grau de aquecimento global médio consolidado. A meta é que isso não passe de 2, né? E idealmente fica em 1,5 graus. 1,5 grau. Então, vamos tomar medidas, cada um com seu compromisso nacional, para que não passe de 2 graus, né? E que idealmente fique aí em 1,5 graus até o final desse século. E a gente sabe que houve um contexto político difícil, né? Eleições onde, enfim, governos mais nacionalistas e menos simpáticos a agendas multilaterais acabaram sendo eleitos, né? E nós sabemos que oficialmente, embora o Joe Biden tenha vencido recentemente as eleições nos Estados Unidos, o Trump se retirou do Acordo de Paris, né? Inclusive foi fruto aí de uma comunhão entre o Obama e o Xi Jinping, né? Dois grandes puderam chegar a um acordo sobre isso, mas o Trump acabou se retirando, o que veio se efetivar agora há pouco, aí no período das eleições. Tá? Mas esses governos nacionalistas eles acabaram, principalmente os Estados Unidos, que é o segundo maior emissor global. O primeiro é a China, o segundo os Estados Unidos, o terceiro é a Índia. Então, esse é um fenômeno importante, porque embora o Brasil não tenha saído do Acordo de Paris, ele não demonstra muita disposição em relação a essa agenda multilateral, em particular, e nem as outras em geral. Né? Mas o importante é que países como China, Japão e a União Europeia, que não é um país, mas é visto como um ator global, porque age com uma coerência, né? Tem uma agenda própria específica nisso, seguiram apoiando o regime. E a boa notícia, pelo menos para essa área, é que com o Joe Biden vencendo, a gente tem praticamente uma segurança de que os Estados Unidos irão voltar para o Acordo de Paris, o que é muito positivo, porque ele não depende daquele modelo clássico das organizações internacionais de um Estado, um voto. Depende também da quantidade de emissão que um Estado produz. Então, como os Estados Unidos é um dos maiores emissores, né, de gases do efeito estufa, principalmente o CO2, mas também, né, o metano e tudo, a importância dele é muito grande. Né? E aí vamos falar um pouquinho, basicamente nós então entendemos aí, né, como é que funciona esse regime ambiental, né, alguns chamam de diplomacia ambiental. Né? Como país periférico, né, o Brasil, e aí sempre questionou essa questão do ambientalismo, né? Primeiro que são normas novas que surgiram no momento que o Brasil estava se desenvolvendo, no período do milagre econômico. Uma outra particularidade também que é importante a gente ter em mente, agora pensando no nível de análise da política externa brasileira, é considerar o seguinte, né? Os militares, no período militar, eles tinham muito essa ideia de ocupar a Amazônia. Né? Porque a Amazônia é juridicamente brasileira, na jurisdição do Estado brasileiro, mas não necessariamente ela era efetivamente ocupada. Então, os militares também tinham esse plano de ocupar efetivamente a Amazônia, né, que é, claro, o maior bioma brasileiro. Certo? O Brasil tem 6 biomas, tá? A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica, que praticamente já foi totalmente dizimada, e os Pampas. Tá? E o que acaba acontecendo é que o Brasil ele tem aí esse grande, digamos assim, esse grande tesouro que ele tem que gerenciar. Mas o que a gente acaba vendo como consequência disso? Essas normas vão adquirindo, pelo que eu tratei, né, nos slides anteriores, elas vão adquirindo um peso cada vez mais significativos como valores internacionais, certo? Então, se por um lado o Brasil ele tinha um argumento que parecia razoável, que era, olha, nós somos um país periférico de desenvolvimento, mas, por outro lado, sem o Brasil, e sem China, e sem Índia, a gente não vai conseguir solucionar a questão
de frear o aquecimento global. Então, também tem uma particularidade do Acordo de Paris, que é chamar os estados a terem suas contribuições nacionais, sem ficar dizendo que, olha, esse aqui é do anexo 1 e tem que fazer obrigatoriamente, e os demais não são. Todos os países têm que ter as suas contribuições nacionalmente determinadas. E o Brasil sempre se baseou nessa ideia de uma certa equidade. Países em desenvolvimento têm um tratamento especial, mas aos poucos, e na minha opinião com razão, todos estão sendo chamados a se responsabilizar, principalmente dado ao seu tamanho, né? E o Brasil em particular, né, por todas essas questões que eu coloquei aqui, não só porque a maior parte do bioma amazônico está no território brasileiro, maior bacia hidrográfica do mundo também. O Brasil é um país extremamente biodiverso por causa disso, e, ao mesmo tempo, né, tem a questão da expansão da fronteira agrícola, que coloca em xeque, né, o comprometimento desses biomas que eu mencionei. A Amazônia chama muito atenção, né, como pulmão do mundo, mas o bioma brasileiro que está mais ameaçado e que é mais destruído atualmente é o Cerrado. Estão nas franjas da Amazônia, né, tanto o Pantanal como o Cerrado. Mas a Amazônia sofre, em diferentes épocas, maior ou menor, né, agressão em frutos por diversas razões, principalmente as queimadas. E aí o que acaba acontecendo? Trouxe aqui alguns dados importantes em relação ao Brasil, né? O Brasil ele tem 20 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, né? 20 milhões é a população da Austrália. Na Amazônia Legal a gente tem 21 milhões, né? 20 milhões é mais do que metade do Canadá. Então, porque o Canadá tem 37 milhões, tá? Quase 40. Então, o Brasil ele tem uma responsabilidade com essas pessoas que estão lá, com esses brasileiros, que vão ter que ter trabalho, se desenvolver. Só que esse desenvolvimento, essa atividade econômica, tem que ser pensado de forma sustentável. E tem maneiras para isso. A questão é investir, né? Que é um aspecto importante também, não só do Acordo de Paris, mas da política externa de alguns estados centrais hoje, né? Agora, não que o Brasil seja um vilão ambiental, certo? O Brasil tem 60% de seus biomas conservados. A Alemanha, por exemplo, tem em torno de 1/3, tá? Agora, a gente tem que chamar a atenção aqui para um aspecto importante, né? Uma é assim, quanto que você tem da sua natureza preservada ou a sua posição no ranking de emissores globais, né? A Alemanha não fica entre o quinto, mas ela é praticamente o sexto ou sétimo, se eu não me engano. Mas isso é uma coisa, é onde você está. E outra é o que você pretende fazer. Então, a despeito desses dados, a postura da Alemanha em relação à questão ambiental e da União Europeia mudaram muito mais favoravelmente à questão de ter uma diplomacia pró-ambiental. Como, por exemplo, ter metas assim de ter uma economia livre de carbono até 2050, que é uma coisa que o Japão também está fazendo. Metas muito, muito significativas assim, em relação ao que se esperava do Acordo de Paris. Mas o Brasil segue sendo aí um personagem interessante. Não é também nenhum vilão ambiental, embora tenha melhoras a fazer. Por exemplo, o carvão mineral, que é o combustível fóssil mais poluente de todos, o Brasil não usa como uma matriz. Mas não usa porque não é bonzinho, não, tá, gente? Por uma questão geográfica, nós não somos ricos em carvão mineral. E o petróleo é uma coisa que veio depois também, um petróleo caro, né? Um petróleo hoje do pré-sal e tudo. Por uma questão geográfica, a gente acabou investindo em outras fontes de energia, não foi uma política consciente ambiental. A gente tem carvão mineral no sul e esse carvão é meio que cheio de impurezas. Tá? Então, o Brasil acabou investindo muito para obter fonte de energia hidrelétrica, por exemplo, biomassa, o diesel, que foi uma questão bastante interessante. Tá? Então, embora ele não seja um vilão ambiental, ele tem posturas atualmente para um regime que está ganhando cada vez mais legitimidade internacional, cada vez mais importância e está se tornando cada vez mais inconteste, principalmente depois do Acordo de Paris. Ele tem posturas, especialmente agora, nesse momento, que são incoerentes tanto para a comunidade internacional como para o próprio país, né? Eu coloquei aqui, olha, os atritos que o governo atual brasileiro tem em torno dessa questão ambiental, eles giram muito mais por... A causa ela é muito mais problemática. Por exemplo, governos como o do FHC e do Lula, eles trabalhavam muito mais com a ideia da desigualdade. É desigual você pedir para o Brasil, que se desenvolveu só depois do século
da segunda metade do século XX e a Inglaterra, que fez isso desde o século XVIII, que eles tenham metas iguais. O argumento era um argumento social. Atualmente, o argumento ele não é mais tão social, ele é mais soberanista e ele é baseado numa crítica à ciência, o que é uma coisa muito ruim. Sobretudo, como a gente fala em relações internacionais, né, Gregory? Soft power compromete o soft power do Brasil. Né? O que é o soft power? É o seu poder de atração, é o seu poder né, de ser bem visto. E como que isso é um valor da diplomacia. Então, tudo isso sacrifica o soft power brasileiro, além de ter uma postura contra a ciência, ser uma coisa que é bastante comprometedora da nossa imagem internacional. E aí eu trouxe aqui as NDCs brasileiras, né, que são as contribuições nacionalmente determinadas. É só para a gente ter uma ideia aí. O Brasil tem comprometimentos que deixam a desejar, mas é melhor do que de muitos países, como a Rússia, por exemplo. Né? Reduzir as emissões, né, demais baixas até 2025 em relação ao padrão de 2005. Emissões mais baixas em 43% até 2030, né? De novo em relação aos padrões aí de 2005. Zerar o desmatamento ilegal, que assim existe uma possibilidade de desmatar, mas dentro de determinados padrões legais. Promover o reflorestamento de 12 milhões de hectares, né? E talvez na parte de energia renovável, que o Brasil tem uma matriz bastante diversa, né? E elogiada muitas vezes, por ser relativamente limpa, atingir uma meta de 45% de energia renovável para o país. Né? Então, o que eu concluo? Essa aqui é meu último slide. A minha conclusão é a seguinte, que, de fato, sim, o regime ele é novo, ele se deu num período em que os países periféricos estavam conseguindo obter alguma forma de crescimento e desenvolvimento, e isso fez com que eles tivessem dificuldades, né, de aceitar essa agenda da comunidade internacional, porque eles tinham projetos mais específicos de curto prazo, de desenvolvimento, saneamento básico, crescimento econômico. Porém, esse regime ele foi se consolidando, ganhando força, ganhando legitimidade, a um ponto em que, mesmo nós sendo né, um país em desenvolvimento, nós não podemos ignorar a representatividade, a legitimidade e a importância dessas normas ambientais. Não podemos, sob pena disso ter um custo altíssimo, inclusive, para a diplomacia brasileira, que pode ser muito mal vista internacionalmente por desrespeitar essas normas que cada vez são consideradas como mais elementares. Só para ficar num exemplo aqui, se vocês acompanham um pouco dos jornais, devem estar percebendo que o acordo comercial, né, entre Mercosul e União Europeia está sofrendo uma pressão política exatamente na seara ambiental. Ou seja, o Brasil, a Alemanha tem mostrado isso especificamente, porque eu falei, embora a Alemanha seja um país de industrialização mais antiga, tenha se desenvolvido antes, mas hoje ela tem uma política mais de uma economia verde. Então, ela tem essa consciência no presente. No presente, ela tem essa consciência. E ela tem feito pressões para o Brasil no sentido de que, olha, vocês têm que demonstrar que tem possibilidade de fazer conquistas concretas em relação ao fim do desmatamento ilegal na Amazônia para que a gente possa dar seguimento aí a uma agenda comercial. Então, basicamente isso, algumas notícias positivas. Hoje mesmo de manhã eu lembrei da live que eu estava preparando para vocês, uma cooperação teuto-brasileira em relação a um banco que pretende investir uma soma significativa de euros, acho que, se eu não me engano, são 23 bilhões de euros para ajudar aqui na Amazônia, porque o investimento vai ser muito importante para cumprir essas NDCs, porque esses países periféricos eles precisam, muitas vezes, mudar o seu modelo energético, e isso só vai se dar com investimento, né? O próprio Joe Biden, no primeiro debate, gerou uma polêmica com o Brasil e tudo, mas o que ele disse não era nenhuma proposta de intervenção na Amazônia, mas sim uma sugestão de investimentos, né, na Amazônia brasileira, especificamente, né, a preocupação muito grande com a Amazônia, embora o Cerrado também sofra uma deterioração significativa. Mas é algo que nós temos percebido como
essencial que o Brasil esteja em sintonia aí com essa agenda multilateral que hoje já se consolidou. Uhum. Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Terminou a apresentação em Sim. PowerPoint. Se o senhor quiser fechar. Tá. Também nós recebemos algumas perguntas, professor. O Gregory me mandou aqui. Eu vou fazer também algumas observações. Eu estava ouvindo notícias recentemente, a Inglaterra, por exemplo, em 2030, ela vai deixar de produzir carros movidos a gasolina e até a álcool, que serão todos elétricos. E aqui no Brasil, a indústria automobilística, que é muito grande, ela já está preparando também nesse caminho. E aqui o lobby do petróleo e até do álcool é forte. Vai ser uma situação difícil, não? É a pergunta do Gregory? Não. Essa é minha pergunta. Você quer que eu pergunte? Quer que eu responda agora? Pode responder. Tá. Não, então, isso é uma coisa que demanda uma reflexão muito grande. Você mencionou essa questão do lobby, né? A influência que atores políticos que têm interesse numa determinada causa possuem de não fazer com que essa agenda ande. Isso é muito comum nos Estados Unidos também, né? Onde o lobby do petróleo é muito forte. Muito. E não se tem essa mesma disposição que se percebe nos europeus. Parece que nos europeus talvez seja até uma forma de se tornar geoeconomicamente independente da Rússia, que é uma grande fornecedora de gás, né? E aí, portanto, olha, tem a questão ambiental, mas tem a questão também de uma certa autonomia geoeconômica que pode ser pensada. Os Estados Unidos, depois do fracking, né, depois do gás de xisto, eles ficaram um pouco confortáveis com essa questão do petróleo, e o lobby lá realmente é muito grande. Aqui no Brasil, eu acredito que exista, sem dúvida, o lobby, né? A Petrobras é uma das empresas mais importantes do Brasil, nós sabemos disso, mas eu acho que também aqui no Brasil tem muito a questão da falta de infraestrutura. Então, assim, não é que eu, por exemplo, vamos pensar um cidadão brasileiro, né, que queira ter um carro e tudo. Isso para você ter um carro elétrico, é preciso que isso seja viável. Então, você tem que ter postos, né? Eu vou daqui do Rio de Janeiro para minha cidade natal, em Petrópolis, de carro. Eu vou fazer isso claro, eu quero respeitar o meio ambiente, mas eu também não quero ficar, né, ali no meio da linha da Avenida Brasil, da linha vermelha, sem energia. Então, toda a sociedade tem que contribuir para que a gente tenha uma infraestrutura que torne esse projeto viável. Claro. E eu não sei, eu acho que aqui a gente tem, por exemplo, um lobby grande das empresas de ônibus, né? Também. Então, eu acho que tem toda essa combinação dessa política com todo um modelo que é bastante problemático, assim, em termos de se pensar em estrutura num país que, poxa, quase metade da população não tem saneamento básico. Você explicar para as pessoas que você tem que investir o que, embora seja certo, né? Não estou falando que é errado, mas politicamente tem um custo, né? Que você tem que investir, por exemplo, em postos, né, com reabastecimento. Lá na Holanda e Amsterdã, quando eu estive lá, tem uns 2, 3 anos, eu me lembro que era comum, os carros não ficavam nem em postos, eles paravam na rua e tinha uma pomadinha assim do lado. Em Paris também quando eu não vi. De noite, os carros estão ali parados, todo mundo plugged in, né? Todo mundo na rua para reabastecer, exatamente. Aí ficam a noite toda, já no dia seguinte você já está abastecido para circular. Muito interessante. Eu acho que essa questão do carro ela é muito importante, mas isso me fez pensar em várias coisas. Tem algumas outras questões que são importantes que a gente tem que pensar também. Por exemplo, o estilo de vida está muito ligado ao meio ambiente, né? Sim. Então, por exemplo, não é só o CO2, que é um gás de efeito estufa, mas também o metano. E o metano, ele é liberado pelo gado, né? Muitas vezes. Sim. Então, o que acontece? Se a nossa dieta ela for muito baseada em carne vermelha, nós acabamos, por demanda, gerando, né, claro, uma emissão muito grande. Exala, Exatamente. Então, por exemplo, eu só vou comer bife no final de semana. Ou então, sabe, eu vou mudar o meu estilo de vida. Não é uma questão só de tratados internacionais, não é só uma questão da ONU, é uma questão de estilo de vida. Eu, Marcos, por exemplo, não tenho carro.
entendeu? E eu acho que eu acabo poluindo menos por causa disso. Uhum. Eu como carne no final de semana, então eu acho que é uma contribuição muito, realmente muito importante Uhum. que a gente pode fazer assim no dia a dia. Inclusive na França, eu vi um projeto, acho que mais ou menos há 2 anos atrás, que as pessoas deixaram de comprar carro. Então, eles têm, como você aluga um carro, só que com tarifas bem mais acessível. Então, a pessoa aluga para aquele dia, aquele fim de semana, em vez dele comprar um veículo para ficar, muitas vezes, parado e ele usa esporadicamente, mas gira, vamos dizer assim, custos, né? Você tem que ter espaço para estacionar, você tem uma garagem, né? Enfim, e assim você diminui os custos, a poluição, e seria uma coisa até interessante, né? Quer dizer, eu uso pouco o meu carro, então o dia que eu quisesse viajar, eu alugaria por aqueles dias e Eu acho que sairia mais barato do que pagar seguro, mais barato não é estacionamento. verdade. Exatamente. Para Mais quem barato. tem exatamente determinadas profissões que você realmente precisa do veículo, acaba saindo até razoável. Mas para quem usa pouco, então essa alternativa eu achei interessante. E está começando Claro. na França. Claro, e isso depende de cada caso, porque existem regiões, Uhum. por exemplo, em que a pessoa não é bem servida de transporte público, então ela acaba tendo que pegar um carro Também. porque ela não tem acesso ao metrô. Então, assim, de novo, a gente volta àquela divisão entre países desenvolvidos e países em Em desenvolvimento. desenvolvimento. As cidades, né, por exemplo, Uhum. Amsterdã, Paris, Uhum. elas são muito bem integradas em termos e muito Sim. bem servidas em termos de transporte É. público. Com ali de Amsterdã de trem, né, você vai para Uhum. Roterdã, você vai para Haia, você faz, entendeu? Um monte de Uhum. coisa bacana, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar. É. O modelo, desde a época do JK, perdão, Juscelino Kubitschek, Uhum. nosso Sim. modelo é muito rodoviário, né? O modelo brasileiro é muito. Sim. E tínhamos que investir mais também em ferrovias. Eu acho Sim, que ferrovias seria uma bela solução, tanto para passageiros como para carga, que isso faria com que o valor também do transporte viesse a ser mais acessível, né? Muitos produtos da agricultura que chega ao supermercado, ele chega com um valor alto devido ao custo do frete, né? exato. E isso iria baratear mais ainda a alimentação e de qualidade, né? Porque muitas vezes dizem para as pessoas que têm baixa renda, você tem que se alimentar melhor. Mas para ele poder se alimentar melhor, o custo de certos produtos, que seriam frutas, legumes, acaba saindo muito caro no orçamento deles, né? Muito Então, caro no isso orçamento deles e do meio ambiente. também. Eu estava conversando com um taxista uma vez e ele me falou que tem uma, eu não vou fazer propaganda contra aí essa rede de lanches, mas falou que tem uma rede de lanches aí de fast food que o cara compra um sanduíche, ganha dois. Aí ele estava falando, pô, eu sou taxista Uber aqui, eu saio daqui, preciso alimentar meus filhos, eu passo ali no lugar Uhum. tal e compro um sanduíche e ganho o dobro, entendeu? E aí o que acontece? Pô, eu alimento meus filhos, mas alimenta Sim, mal, do ponto de vista ambiental, do ponto de exatamente. vista da saúde. Não É é uma... uma alimentação saudável. Exatamente. Eu vou pedir para o Gregory, ele tem uma pergunta. Gregory, por favor, faça a tua pergunta. E também tem Rebeca, que tem uma pergunta para o senhor. Ok. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a excelente explicação que você deu. E a minha pergunta é basicamente que em 2019, se eu não me engano, a gente teve a COP de Madrid. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ao redor do mundo a juventude, pessoas se mobilizaram, especificamente os jovens. A Greta Thunberg, eu acho que ela pode ser Uhum. uma das maiores expoentes nesse caso.
exigindo mudança tanto dos governantes quanto das organizações internacionais, mudanças em relação ao aquecimento global, uso de energias limpas e renováveis e a redução do CO2 na atmosfera. A minha pergunta é, até que ponto você acha que organizações não governamentais, que quando a gente pensa em AI, a gente pensa muito no Estado, o Estado é o principal ator, mas a gente vê que se a gente pegar um paralelo do pós-Guerra Fria, outros atores, organizações não governamentais, indivíduos, a sociedade civil quando se une em prol de um objetivo, começa a ter resultados. A partir disso, como você acha que a sociedade civil, a comunidade internacional, de uma maneira geral, pode se unir em prol desse tema? Então, excelente pergunta, né, Gregor? Um tempo aí que a gente não se vê, né? Tempo de quarentena, bom aqui estar com você. É uma excelente pergunta que tem, né, muitas possibilidades de resposta. Alguém saiu aqui ou eu estou presente? Não, está tudo perfeito. Beleza, tá. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, existe uma tradição muito grande na parte de direitos humanos e meio ambiente, principalmente, da organização, de organizações não governamentais, do terceiro setor, de participarem e ter uma influência. Tanto que, por exemplo, na Eco 92, na Rio+20, existe inclusive uma organização mesmo, espaços específicos para que elas atuem. Isso é bastante importante da gente ter em mente, para que essas organizações, de forma institucionalizada, tenham sua participação e influência reconhecida. Algumas organizações não governamentais, como o Greenpeace, que tem sede em Amsterdã, tem às vezes, uma influência maior do que alguns países menores, certo? Que talvez não sejam muito afetados diretamente, porque todos estão afetados diretamente por essa causa. Então, eu acho que a sociedade civil tem um papel central. Eu acho que é importante nós termos assim, símbolos, no caso, como, por exemplo, você mencionou a Greta Thunberg, porque o que acaba acontecendo é uma questão também de conscientizar os jovens. Entendeu? É uma questão de conscientizar os jovens. Porque é uma responsabilidade para o futuro. Então, é preciso também que essa mensagem, que acho que hoje já não é mais, isso não tem mais cabimento se discutir no âmbito da ciência. Talvez o grau, a proporção, mas nós sabemos que esse modelo de vida, de capitalismo, tem um impacto muito deletério para o meio ambiente. Então, essas pessoas, elas têm um papel importante na medida em que elas fazem uma ponte com as novas gerações. Então, a Greta Thunberg, ela pode ser um símbolo, e é um símbolo muito importante. Sim. Mas também eu gostaria de focar em todos os indivíduos. Ou seja, o que eu, você fazemos, nos comportamos, deixamos de fazer, que pode contribuir para isso. Aí, eventualmente, não ter um carro elétrico, entendeu? A parte da alimentação é muito importante, né? Em termos assim, de ocupação de terras ligadas ao agronegócio, por exemplo, o beef, né? a carne de vaca, como fala, tem uma ocupação muito maior do que o frango, que não libera tanto metano. Então, às vezes, uma mudança na dieta também tem um aspecto que eu acho que é muito importante, né? E sim, a sociedade civil, sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que pensar também de uma maneira que seja, digamos assim, mais pragmática. Ou seja, fazer com que determinados agricultores comecem a entender que o aquecimento global ele não só aquece o planeta, ele desequilibra o ecossistema. Então, se ele desequilibrar o sistema de chuvas, por exemplo, um determinado agricultor vai ter que gastar mais dinheiro com irrigação, por exemplo. Ou as suas safras vão estar prejudicadas. Então, utilizando aquela lógica mais racional ali do cálculo custo-benefício, também a gente pode influenciar com que
né, atores econômicos passem a convergir numa agenda ambiental. Essa questão no Brasil ela é muito importante, no mundo também, assim, de como é que vai ser pensado a agropecuária, né, no século XXI. Como é que é uma agropecuária verde? É possível fazer isso, né? Uma pecuária mais intensiva, por exemplo, que venha a demandar menos território, menos espaço, entendeu? Tem algumas alternativas interessantes. A pecuária intensiva é uma delas. Então, a gente tem, com certeza, na minha opinião, cartas na mesa que podem ser realmente jogadas. A questão é que depende de uma conscientização no plano individual e global, não só interestatal. Eu tenho também umas coisas que eu queria falar, professor. Na Rio 92, eu trabalhei com John Major e a delegação inglesa, que foi um momento histórico. Realmente, o Brasil está de parabéns, porque trouxe pessoas do mundo todo para começar a conscientizar, né, a humanidade da fragilidade do planeta e do ser humano, né? E, a partir daí, as pessoas começaram realmente a repensar certas coisas, né? E teve uma pessoa naquele momento que foi a Kolis Suzuki, que foi aquela jovem que chamou a atenção dos empresários, falando, né, das preocupações que ela estava tendo, similar ao que a Greta fez mais recentemente. A Suzuki já tinha feito isso na Rio 92, né? A outra observação que eu queria fazer, eu tenho visto muito desse tema sobre sustentabilidade falado entre, vamos dizer assim, alunos de universidade e adultos. O que está sendo feito em nível mais jovem, para que as crianças começam, né? Porque elas estão muito, hoje em dia, acostumadas à tecnologia, né? À internet, ao celular, ao PlayStation, enfim, toda essa tecnologia. Mas, como a gente sabe, os recursos estão cada dia menores. Então, o futuro não está tão brilhante assim se a gente continuar nesse ritmo, né? Então, eu acho que deveria ter uma conscientização também para que as pessoas economizem mais os produtos, tenham um cuidado maior e exigir, inclusive, dos fabricantes que a vida útil daqueles objetos, né, até equipamentos domésticos, né, máquina de lavar, televisão, tenham uma vida útil maior, porque em determinado momento a indústria ela queria que o consumidor consumisse. Então, a gente faz uma vida útil menor. O prazo de validade. Exatamente. Então, isso nós temos que, como cidadãos do planeta, exigir que a longevidade desses produtos se estenda e para que você compre um objeto, enfim, uma televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar, até um veículo, né, que tenha uma durabilidade maior, né? Para todo mundo vai querer, quem que não quer comprar um bem, né, desses? Todos nós, né? Uma televisão, uma geladeira, enfim, um carro. Mas se a vida é muito curta, você está usando os recursos de uma velocidade estúpida. Eu me lembro, eu assisti anos atrás, quando eu morava em Londres, um programa na BBC, o Japão, com os detritos de celulares e outros produtos tecnológicos. Eles tinham montanhas, né, desses produtos que eram jogados fora. Eu não sei hoje quanto desse material está sendo reciclado. Isso é uma outra coisa que a gente vai ter que fazer mais e mais e mais aqui também no Brasil. Não, isso que você mencionou é muito interessante e tem a ver, de novo, com a questão de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Países como o Japão, por exemplo, celular, computador,
eu não fui no Japão, mas nos Estados Unidos é comum ver computador no lixo também. Sim. Então, é uma coisa que raramente você vê no Brasil. Isso significa o quê? Que o estilo de vida consumista tem a ver com esse meio ambiente, né? O estilo de vida consumista no sentido, quanto mais eu tenho, melhor, e aí eu me desfaço do anterior, e com muita rapidez. Você estava falando de bens duráveis, né? Sim. Então, pô, seria muito melhor que eu tivesse aqui um computador, um celular, e usasse por 7 anos, né? Mas a ideia do consumismo é que você tenha ali um celular por 2 anos e já queira comprar. Só que isso demanda cobalto, né? Isso demanda petróleo, isso porque demanda plástico, vidro, sim, entendeu? Sim. Então, é preciso pensar o quanto que o nosso sistema econômico e a nossa cultura de consumo, que é uma sociedade de massa, ela lida, né, com a natureza. Porque por detrás aqui tem uma concepção filosófica de mundo que é o seguinte: a natureza é um instrumento que me serve, entendeu? Sim. E isso aqui que é uma questão interessante. Quando você fala recurso natural, e a gente toma isso como dado, a gente está pensando que a natureza é um recurso, ou seja, um instrumento. A natureza não é um fim em si mesmo, né? O que gera algumas coisas assim insanas, como, por exemplo, falo eu para os meus alunos, né? Uma árvore morta vale mais que uma árvore viva. Porque ela vai virar uma madeira, vai virar commodity, vai ser vendida. Então a gente valoriza mais a morte do que a vida. Que não faz sentido. Porque uma árvore vida, cheia de vida, né? Sim. Bonita. Oxigênio. Ela vale menos que uma árvore morta. Olha que coisa. Absurdo. Que absurdo. E o mais absurdo é que a gente acha isso natural, né? Sim. A gente acha isso extremamente natural. Ou então, assim, mesmo que eu não seja vegetariano, né? Mas, por exemplo, a forma como os animais são mortos numa linha de produção que nem se preocupa com a dor deles, com o sofrimento deles. Né? Bom, no judaísmo, por isso que a gente, no judaísmo, come carne kasher, porque existe todo um abatimento dentro de um respeito àquele animal para que ele não sofra, né? E é um ritual... E algumas fábricas até têm selo, né? Aquelas Exatamente. Porque a técnica que eles usam, o animal não sente a morte, porque ele se contrai, e por isso, muitas vezes, a carne até fica dura, porque a contração dos músculos, ele já percebe que ele está indo para ser executado, infelizmente. Pois é. E outra coisa também, uma coisa é o animal ter a sua vida, ele viveu, e aí depois, ok, de uma forma digna, ele foi abatido e serviu como comida. Outra coisa é ele viver enclausurado como se fosse uma commodity, né? Ele não vive uma vida de animal, ele vive uma vida de commodity, desde que ele nasce. Sim. O frango também. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário na televisão, eles estavam falando que o que também vai ajudar a matar a fome do planeta vai ser a pescaria, o peixe. Então, muitas fazendas de peixe estão já produzindo, porque vai ser melhor você se alimentar com peixe do que carne vermelha, exatamente por causa da emissão, que é muito grande. Então, foi interessante a reprodução, né, de peixes. Tem Rebeca. Rebeca, você está aí, querida? Você pode, por favor, fazer a pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Pode falar, Rebeca. Ai, que bom te ver. Obrigada. Então, boa tarde, professor. Eu tenho uma pergunta, o senhor até chegou a comentar, né, sobre essa questão que tem sido falada, né, atualmente, dos Estados Unidos, de ter um novo líder nos Estados Unidos. O senhor chegou a falar que ele comentou, né, a gente viu na televisão, quem acompanha a televisão viu, ele comentou possíveis sanções com o Brasil em relação à Amazônia. E aí o senhor acabou de comentar outra coisa, que há um impasse entre a União Europeia e o Mercosul também por questões ambientais. Até que ponto seriam assim, questões reais, no caso? Até que ponto a gente pode sofrer essas sanções? Quão preocupante isso é? Ou até que ponto é uma coisa assim, uma histeria? Ou até que ponto é realmente preocupante as sanções?
se a gente continuar com essa postura atual, que o senhor já disse que a gente tem uma legitimidade internacional em questão do meio ambiente, mas com essa postura atual, até que ponto a gente deveria se preocupar, ou até que ponto, né, não, né? Pô, bom te ver, Rebeca. A outra também que já foi minha aluna. Fico feliz com a pergunta. Então, eu vou te falar com sinceridade e, assim, como professor, quando a gente responde alguma coisa, nem sempre a gente tem certeza, mas essa eu vou dizer que eu tenho uma grande certeza, uma relativa certeza, que eu acho que essas sanções não são histeria, não são concretas, né? São verdadeiramente concretas. Tanto que a gente percebe claramente que na atual administração brasileira não há um interesse em relação à questão ambiental, para usar aqui de um eufemismo, né? Não há um interesse forte em relação ao comprometimento com o multilateralismo ambiental, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não saiu do Acordo de Paris, porque a pressão internacional é muito grande, entendeu? Então, o que você acaba percebendo? Que existe um sistema constrangendo países como o Brasil a permanecer. E outra coisa, né? Aí a gente tem, eu falo com meus alunos, tem uma coisa em relações internacionais que a gente chama de issue linkage, né? Que é ligar uma área a outra, né? Então, por exemplo, você tem a China sendo hoje comprometida, ainda que seja o maior emissor de gases de efeito estufa, comprometida com a agenda ambiental. Estados Unidos com o Biden, com certeza, eu acho que não foi uma promessa de campanha, eu acho que faz parte da linha de atuação dos democratas, tá? E nós temos a União Europeia e o Japão comprometidos com isso. Então, os grandes emissores, né, tirando aqui a Índia e a Rússia, né, principalmente a Rússia, mas os grandes emissores estão comprometidos com isso. E os principais parceiros comerciais do Brasil são China e Estados Unidos. Se o Brasil começar a vacilar no tabuleiro ambiental, olha o issue linkage acontecendo aí, pode ter uma ligação entre o tabuleiro ambiental e o comercial. A Alemanha e a União Europeia já fazem isso muito claramente. Em relação ao Acordo de Paris e as metas, né, de redução aí das queimadas, já fazem isso, assim, isso é oficial, assim, olha, a gente vai, é quase que condicionado, né? Porque o acordo comercial bilateral entre Mercosul e União Europeia, ele precisa passar por todos os países, quando no caso do tratado internacional, pode haver um veto, né? E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, olha, se o Brasil for criar esse tipo de indisposição, pode acontecer de um acordo que é interessante para o Brasil não se concretizar, isso é fato. Com o Biden, muito provavelmente, pelo que ele disse no primeiro debate, isso irá acontecer. Mas não somente sanções, mas também investimentos. O Biden falou de investimentos aí na casa de 20 bilhões para ajudar a monitorar as queimadas na Amazônia. O problema é como você interpreta esse investimento. Você interpreta isso como uma violação à soberania nacional, com todo esse discurso soberanista. Que não seja aquele cavalo de Troia. Sim, é claro que existe um mito histórico no Brasil em relação à Amazônia, porque é um território enorme, né? Sim. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é quase 50% do Brasil. É gigante. Então, é gigantesco. Então, claro que sempre houve historicamente no Brasil uma preocupação muito grande em relação à Amazônia, inclusive de levarem materiais biológicos da Amazônia, de pirataria, né? Biológica. Estão extraindo muitos árvores, espécies, sementes, estão né? catalogando nos Estados Unidos copyright, fazendo copyright, para ter direitos autorais. Então, o que acaba acontecendo? No Brasil, tradicionalmente, existe essa preocupação, tanto que a gente já foi abrir a navegação do Rio Amazonas na época da Guerra do Paraguai, exatamente porque a gente queria fazer ali uma espécie de barganha para que a gente tivesse o apoio de países vizinhos ali, ou pelo menos que eles não nos atrapalhassem, como Bolívia, Peru e etc. É porque o Brasil controla também essa bacia hídrica, que era uma forma geopolítica importante de transporte, né? Até hoje é. Então, eu acho que isso não é uma histeria, eu acho que isso não é uma ameaça injustificada. Acredito que isso vai acontecer cada vez mais. Vai ser acompanhado de sugestões, né? Será acompanhado de sugestões de investimento, que podem muito nos interessar, como, por exemplo, poxa, 20 bilhões de dólares
Claro que ninguém vai investir isso sem nenhuma forma de monitoramento, mas pode ser interessante para os brasileiros, né? Uma outra coisa... Não, desculpe, não queria lhe interromper. Uma coisa também que eu acho interessante desses últimos anos, professor, dessa forma de crítica que a gente vem recebendo tanto da Europa como dos Estados Unidos em relação à Amazônia, eu acho que, de certo modo, isso foi até benéfico para o Brasil, porque o brasileiro tomou uma consciência muito maior do valor que aquela região representa para o Brasil. Né? Que até então as pessoas, Amazonas, tá, tudo bem, mas não tanto com a seriedade desse fato. E hoje todo mundo tem um alerta maior, as antenas estão ligadas, né? Não vamos deixar barato não, gente. Agora, só para falar uma coisa, pegando carona no que a Rebeca perguntou, é claro que muitas vezes existem alguns exageros em relação à Amazônia, que é uma porção do território brasileiro que está sob a nossa jurisdição. Por exemplo, um autor, vocês devem conhecer, meus alunos, um autor realista neoclássico chamado Stephen Walt, professor da Universidade de Harvard, ele defendeu, com base no R2P, porque o R2P é o Responsibility to Protect, é um documento da ONU, que estabelece o seguinte, olha, se você tiver violações de direitos humanos, sinteticamente, né, dentro de um país, a ONU ela vai observar e tudo, vai sugerir, né, uma cooperação, e caso nada seja feito, a obrigação da ONU com o Conselho de Segurança é intervir para proteger os seres humanos. O Stephen Waltz ele sugeriu que houvesse uma espécie de R2P ambiental. Sim, se o Brasil não fizesse nada em relação à Amazônia, seria legítimo a gente reinterpretar a ideia de intervenção para proteger o meio ambiente. Então, da mesma maneira que na década de 90 nós vivemos intervenções humanitárias, e a senhora, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Estava falando de toda a sua história da sua família e tal, e da ONU. Na Bósnia isso aconteceu, no Kosovo isso aconteceu, em Ruanda de uma forma meio que fracassada, a gente sabe, infelizmente. Mas existe uma doutrina de intervenção humanitária consolidada na ONU com o R2P. E já tem gente começando a pensar numa espécie de R2P ambiental, entendeu? Olha, se você não cuida do seu meio ambiente, então nós vamos fazer uma intervenção. Foi algo que deixou a diplomacia brasileira naturalmente preocupada. Muito preocupada, é o termo, acho que é adequado. Muito desconfortável, e aí, na minha opinião, com razão, porque eu acho que isso não justifica uma quebra de soberania praticamente. Ainda que isso tenha vindo da academia, mas veio de um autor muito lido e considerado, professor da Universidade de Harvard, né? E teve uma repercussão significativa aí. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, mas sem paranoias, né? Sem paranoias. Claro, não. Sobretudo, essa mudança veio para ficar. Pergunta? Sim, por favor, professor Rogério. Sim, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Tá? Parabenizar meu amigo, meu colega Marcos, pela sua brilhante exposição. Obrigado. Aprendi muito hoje, acrescentei alguns pontinhos a mais. Né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, porque recentemente o Brasil ficou aí na berlinda mundial como vilão, né, das queimadas, do desmatamento. Continua, na verdade, né, com todas essas repercussões que nós vimos aí, que o Marco brilhantemente colocou. E o governo brasileiro, em sua defesa, entre aspas, vamos dizer assim, ele colocou uma estatística que eu vou me permitir reproduzir muito imperfeitamente. Eu gostaria que você me corrigisse esses números, tá? Mas o governo brasileiro disse mais ou menos o seguinte, olha, eles estão falando aí mal da gente, mas há 50, 60 anos, a cobertura florestal do planeta era a seguinte, o Brasil representava tipo 20 e poucos %. E hoje, com todas as queimadas e todas as derrubadas de floresta, o Brasil representa 30 e poucos %, ou seja, o percentual, o que o Brasil contribui em termos de percentual de floresta no mundo é muito maior do que era há X anos atrás. Então, aí eu pergunto ao meu amigo, ao professor Marcos, o que essa estatística tem de verdadeiro? O que isso é uma falácia do governo ou não? E o quanto nós temos motivo para nos preocupar ou para nos ufanar? Beleza, obrigado pela pergunta, meu amigo Rogério.
promotor, professor de direito, uma grande figura, uma honra estar me prestigiando aqui. Então, procurador, hein? Promotor não, procurador, professor de direito penal e grande amigo, a gente está sempre conversando. Então, vamos assumir que o dado é verdadeiro, que você trouxe. Ou seja, proporcionalmente nós temos mais florestas com o Brasil. Mas isso não significa necessariamente que o Brasil esteja tendo um comportamento adequado nessa área. Por quê? Porque a gente tem que considerar também que a Amazônia ela ocupa uma porção muito grande do território brasileiro, né? E que boa parte dessa Amazônia é inacessível, né? Se você for pegar o bioma da Amazônia, que a maior parte fica no nosso território, tem também em outros países, mas a maior parte fica no Brasil. Boa parte das queimadas se dão nas franjas, né? Com o Cerrado, com o Pantanal. Mas o bioma amazônico em si ele é muito inacessível. Você tem pessoas em Manaus, em cidades, né? Rio Branco, cidades específicas. Então, o que acontece? A gente não consegue, nem que a gente quisesse, tivesse um plano deliberado de queimar a Amazônia, ela é tão distante que a gente não consegue fazer isso no mesmo ritmo que outros países que tem uma floresta, digamos assim, mais ao seu alcance. É que a Amazônia quase é algo inatingível mesmo, né? Tirando as franjas do bioma e tirando cidades específicas que existem dentro dela. Então, aos poucos, né, com o desmatamento que vai ocorrendo no mundo, proporcionalmente a Amazônia vai ficando preservada, né? Ela vai ficando preservada. Entenderam o que eu quis dizer? A gente não tem tanto contato com a Amazônia direto. A gente precisaria queimar muita, né, muita terra para conseguir isso. Falando sobre a Amazônia, o tamanho, eu me lembro, anos atrás, tinha a Transamazônica, que era aquela via que iria ligar 2 pontos, né? Dizem que não aconteceu porque, conforme eles iam abrindo, a própria mata ia fechando, a própria mãe natureza tomando o seu devido lugar. Então, eu não sei, ela está ainda funcionando, ela existe, a Transamazônica? Só para complementar, Marcos, então a terceira parte da pergunta, se eu estou entendendo bem, nós temos muito mais motivo para nos preocupar do que para nos ufanar, não é isso? Sim, eu acho assim, que, bem lembrado a sua pergunta, eu acho assim que muitas vezes a gente comemora algumas coisas, mas elas não são fruto das nossas políticas, elas são fruto da nossa natureza, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, nós temos um modelo de energia que ele é muito mais diverso, né? Ele é muito menos poluente do que outros países, como, enfim, até mesmo a própria Alemanha, o Reino Unido. Mas isso também não aconteceu porque nós tomamos políticas adequadas para isso. Aconteceu porque nós não temos carvão mineral de qualidade, a gente demorou a encontrar petróleo, então isso nos fez buscar alternativas. E a mesma coisa em relação aí, proporcionalmente a gente tem uma parcela maior da Amazônia? Sim, mas por quê? Porque ela é tão grande que até chega a ser difícil na prática destruí-la. Como, por exemplo, um país de menores proporções como a Alemanha, é muito mais fácil isso acontecer. Com uma rede urbana muito mais densa, é muito mais fácil isso acontecer. Entendeu? Então, eu acho que a gente não tem motivo para se gabar por causa disso, não. Mas o governo do momento ele sempre vai querer trazer para si os louros dos dados positivos, né? E eu acho que isso faz parte da política. Professor, a Brenda está lhe perguntando se o senhor pudesse comentar sobre a questão do Pantanal. Brenda, outra também pessoa querida que eu conheço, mas algo específico assim em relação ao Pantanal? Você está falando em relação às queimadas do Pantanal? O que eu comento em relação ao Pantanal, que eu acho que é o seguinte, geralmente as pessoas acham que o Pantanal ele é uma região que fica alagada o tempo todo. É um dos biomas brasileiros, tá? Cerrado, Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica, essa realmente já foi praticamente destruída. E o Cerrado, que fica ali perto da Amazônia e do Pantanal, que esse sim é o mais destruído por causa da expansão da fronteira agrícola. O Pantanal, ele realmente queima de uma forma significativa. A gente tem que tomar cuidado com alguns argumentos que aparecem aí nas redes sociais, do tipo, o Pantanal é alagado, ele não queima. Não, não é verdade. O Pantanal ele fica alagado em determinadas épocas do ano. Isso é uma coisa cíclica, né? É sazonal isso, né? Então, em períodos que ele não está alagado, ele sofre sim com queimadas.
E animais sofrem, sim, com queimadas, e está ligado aí a uma série de fenômenos, né, que são sociais, econômicos, como eu falei aqui, não só da expansão da fronteira agrícola, que talvez seja ou seja, qual a maior proporção de terras do nosso território que progressivamente a gente vai tornando agriculturável, mas também com aquela questão da grilagem, né, que eu acho que é um problema sério, né, no Brasil. Então, assim, você queima ali as terras públicas, se transforma em terra privada e ela vira um ativo importante. Aí. Brenda, se você puder, desliga o seu... pode fazer a pergunta, querida. Se for algo mais específico, mas em geral... Oi, gente, boa tarde. Não, era exatamente esse ponto que você tocou, assim, você falou indiretamente das fake news, né? Porque quando você disse que a gente não tem muito contato com a Amazônia assim pura, me lembrou dessa questão do Pantanal. Eu nunca havia estudado a questão a fundo. Então, assim, eu lendo as notícias, eu não tive crivo suficiente para saber o que era verdade e o que era mentira. Então, eu fiquei um pouco perdida na questão. Hoje em dia, a gente tem que filtrar muito tudo, né, por conta dessas informações falsas. E aí era essa questão mesmo, até que ponto foi uma queimada criminosa ou foi ocorrência mesmo da natureza, que a gente sabe que o Pantanal ele queima em determinadas épocas do ano. Até que ponto foi muito mais grave, ou se a mídia de fato tornou essa questão uma questão que deveria se preocupar e, nossa, tá todo mundo lá fora falando que o Brasil tá deixando acontecer um absurdo, tal. Até que ponto isso aí foi verdade ou manipulação? Serviu como cortina de fumaça para alguma outra questão? Foi verdade. Esse argumento de que o Pantanal não pega fogo, ele não faz sentido do ponto de vista geográfico, não. Ele é cíclico e, portanto, em determinados períodos ele pega fogo. E pega por diferentes motivos, tá? Como, por exemplo, até mesmo como, sei lá, falta de planejamento adequado, né? Às vezes até mesmo um aquecimento, um período tem muita seca, vem o sol e aí pode espontaneamente pegar fogo, mas tem muito a ver com a atividade das pessoas que estão ali, né? A gente não pode esquecer que aí, você está falando do Pantanal, mas, por exemplo, na Amazônia vivem 20 milhões de pessoas, no Pantanal não tem os dados, né? Mas as pessoas precisam ter alguma atividade econômica também. Isso acaba gerando, né, algumas consequências, às vezes. Tá? Mas não é fake news o que aconteceu no Pantanal, não. Só gostaria de lembrar que isso não significa que não existam fake news, né? Por quê? E aí vem um aspecto importante, você como internacionalista. Marco, só para te complementar essa do fake news, a tese do boi bombeiro é uma fake news? A tese do boi bombeiro, eu acho que ela não funciona muito bem, não. Porque foi justamente a tese da nossa ministra lá da Agricultura, né? Do governo, de um modo geral, que o Pantanal tem boi a menos, né? Que se tivesse mais bois... o que não deixa de ter uma certa dose de razão, porque grande parte disso que você falou, da seca e do alagado, que é cíclico, né, sazonal no Pantanal, gera no solo um depósito de material orgânico que propicia aquele incêndio que vem de baixo para cima, que é o mais difícil de apagar, né? Então, a tese é, se você tira esse material, planta capim e o boi come, você, de certa forma, está liberando o solo de material que pode causar incêndio. Mas, enfim... É difícil avaliar, né? Mas, pelo que eu vi na mídia, essa tese não foi muito bem recebida. É porque a mídia é totalmente desfavorável ao governo. Eu queria ser uma coisa isenta. Sim, eu não sei se eu sou totalmente isento. Assim, eu acredito que não. Acredito que a atividade econômica ela tende a ter impactos ambientais que acabam sendo, mesmo por causa da ambição das pessoas, né? Porque você, como eu falei da questão da grilagem, você quer liberar terras para trazer para si, isso acaba gerando queimadas, enfim. Eu acho que, pelo menos eu não vi assim entre cientistas, não vou falar nem entre a mídia, porque realmente a mídia é politizada. O pessoal abraçando muito essa tese do boi bombeiro, não. O que significa que seja necessariamente ruim a presença da criação de gado lá, não. Como eu falei, nós, como país em desenvolvimento, precisamos crescer. Mas é uma questão de planejar a pecuária, entendeu?
E essa tese do boi bombeiro, ela não vai muito de encontro com uma tese que eu acho que é favorável de investir em pecuária intensiva, sabe? Assim, em criar uma maior quantidade de cabeças de gado com menos recursos, inclusive com menos terra, de modo que você consegue produzir mais sem ampliar, né, as terras que são utilizadas para esse fim e sem mudar os biomas naturais. Porque a ideia não é preservar. Preservar quer dizer deixar intocável. Isso a gente não vai conseguir. Mas a ideia é conservar, é tentar criar um impacto mais racional e mais humano possível, né? Mas só pegando carona numa coisa que a Brenda falou que eu achei muito interessante, né, que eu ia dizer, ela como internacionalista, existem algumas coisas nas relações internacionais que são simbólicas, né? Então, assim, pô, cara, isso aqui é simbólico, como é Jerusalém, por exemplo, né? A Palestina é simbólico e tal. E a Amazônia, ela tem um peso simbólico muito grande, né? Então, quando a gente fala em Amazônia, você que é estrangeira e que vive muito no exterior, Mirielle, quando você fala da Amazônia para um norte-americano, para um francês, isso tem um apelo simbólico muito grande. Né? E acaba que, às vezes, não é nem fake news, mas é um pouco desproporcional. Por exemplo, ninguém jamais ia imaginar que o Cerrado está sendo muito mais destruído do que a Amazônia. A Amazônia está no foco das atenções. Né? Então, mas aí tem aquela conotação que eles têm interesse não só nas árvores, mas no subsolo. Aí que mora a grande questão. Como aconteceu anos atrás na Antártica, não lembra? Faziam até Peru, fazia assim, jokes, né? Para dizer que queriam gelo para o uísque. E não era, é porque eles estão afim do que está debaixo do gelo, né? A gente nunca sabe quais são as riquezas que... Exato. Parece que Brenda tem ainda uma pergunta para o senhor, professor. Fala, Brenda. Agora, se tratando de uma questão mais específica, assim, de relações internacionais mesmo, né? Estudando o meio ambiente, eu pude perceber que muitos autores, quando eles vão falar do regime de mudança climática, existe uma... Estão conseguindo me ouvir? Eu acho que está cortando um pouquinho, Brenda. Cortou um pouquinho, se você puder repetir. Deixa eu ver se eu... Agora congelou. Eu acho que ela está com problema. Acho que congelou. Mas, Brenda, bom... Se ela estiver congelada, eu queria falar uma coisa aqui que eu acho que é importante. Acho que do ponto de vista da política externa brasileira, assim, tem algumas coisas que talvez gerem alguns constrangimentos. Assim, nós temos que fazer muita coisa. Mas, e aí por isso que eu falo um pouco de cidadania geográfica, né? Principalmente no Brasil, a gente tem que saber um pouco do que está acontecendo de verdade, né? Então, por exemplo, você tem o Brasil, ele é responsável mais ou menos pela emissão de 1% dos gases de efeito estufa, né? O Canadá, 2%, ou seja, o dobro. Só que o Canadá tem 40 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões. Então, as pessoas elas não têm muito, até mesmo porque está muito polarizado, assim, do ponto de vista... hoje em dia, a gente sabe que está tudo muito polarizado. Então, esse país é o vilão e esse país é o mocinho. E o mundo é muito mais complexo do que essa relação binária de vilão e mocinho. Para isso, a gente tem que olhar os dados, entendeu? Por exemplo, um país como o Brasil, ele, na verdade, ele agride, considerando proporcionalmente a quantidade de habitantes, muito menos que o Canadá. Entendeu? Eu acho que também... desculpe, pode falar, professor. Posso fazer uma pergunta? São questões que estão interligadas, né? Não se pode falar da questão ambiental sem falar da questão do índio, né? Também. E aí existe aquela guerra de discursos, né? Que o índio também, o discurso do governo, o índio também quer desenvolvimento, ele quer manter suas tradições, mas não quer viver na Idade da Pedra, né? E até que ponto esse isolacionismo do índio, a falta de uma política que leve em consideração os interesses dos povos indígenas,
obviamente eles têm interesse em preservar o meio ambiente, mas também querem uma parte do desenvolvimento da sociedade civilizada, né? E até que ponto isso e a extensão do território indígena ajuda ou prejudica o meio ambiente? Essa demarcação é satisfatória, não é? Eu sei que é uma pergunta que eu estou te colocando numa situação bem difícil, mas fique bem à vontade. Não, eu não teria condição de dizer assim, se questiona-se muito atualmente no governo, né? Eu também não falo em nome do governo, não tem problema, que a quantidade de terras, né, destinadas para os indígenas seria muito grande, tudo, né? Mas eu não sei, eu não vejo isso absolutamente como um problema muito grave. A questão, como você falou, é conciliar os indígenas com um desenvolvimento sustentável, entendeu? Porque também tem questões importantes, né, de que, por exemplo, né, fomos nós que chegamos aqui e eles estavam aqui desde o começo, né? Eu sei que questiona-se muito hoje o tamanho das terras que são destinadas aos índios, né? Isso é uma questão, e essas terras são quase que intocáveis, né? E é uma população proporcionalmente pequena em relação aos 200 milhões de brasileiros. E muitas missões estrangeiras nessas terras, né? Exatamente. Aí que mora o perigo. E aí você tem a questão do soberanismo que eu falei, né? Que uma preocupação talvez não é nem só com o indígena, mas com a soberania nacional, né? Mas a lei, eu não conheço todas as leis brasileiras que diz respeito àquelas regiões, porque eu estava vendo, alguém denunciou, tem uma certa ONG que a parte principal é brasileira, mas quem gerencia são estrangeiros. E eles não deixam nem os próprios brasileiros, nem o exército, eles adquiriram terras. Então, a legislação, como é que ela protege? Porque, mesmo que esse brasileiro é dono, mas quem está financiando são os estrangeiros, e eles que estão controlando. Isso é muito ruim. Você está falando da soberania, né? Se a gente quiser saber mais ou menos como lidar com isso, é só imaginar um pedaço de um território, por exemplo, do Reino Unido, onde uma entidade internacional dissesse, não, aqui você não tem soberania sobre, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha. Exatamente. Né? O que aconteceria lá? Por que esse discurso seria válido no Brasil e não seria válido lá? Exatamente. O Brasil ele já foi colônia, né? Então, talvez a resposta seja essa. Mas aí teria como mudar a lei e fazer com que isso não possa acontecer? Rogério, eu acho que é de nível constitucional, né? Porque abre com certeza, regras de direito internacional, né? É uma questão de soberania. Exato, porque é muito perigoso isso, não está certo. Existe um discurso de que as terras indígenas seriam transnacionais, o que é um discurso bastante perigoso, né? Porque também. A gente sabe que a população de determinadas tribos indígenas pega território de países diversos, né? Enfim, mas o Brasil tem soberania plena sobre o nosso território, não existe uma área que não tenha. Né? Brenda, você acha que pode perguntar agora? Vamos ver, vamos dar o microfone. Obrigada. Eu acho que sim, está conseguindo me ouvir bem? Sim. Estamos. Então, a minha pergunta era em relação ao Acordo de Paris, né? Até que ponto a gente pode ser otimista em relação às metas nacionalmente determinadas, não é? Contribuições nacionalmente determinadas. Contribuições nacionais. Até que ponto a gente pode ser otimista em relação a essas metas, porque os cientistas, de maneira geral, eles entraram num consenso dizendo que, mesmo que os estados, as partes, na verdade, consigam implementar as metas do Acordo de Paris, não vai ser suficiente para mitigar a questão climática a ponto da gente conseguir manter o equilíbrio, né, Exato. Você perguntou e você respondeu. A vantagem do Acordo de Paris é o seguinte, é que não tem mais aquela questão assim
os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento vão ter assim metas diferentes como era em que o outro, né? Todos vão ter que apresentar as suas contribuições nacionalmente determinadas. E aí vai estar sujeito a um sistema de revisão por pares, onde eles vão ficar se fiscalizando para saber se essas metas realmente estão sendo implementadas. Só que você tocou num assunto na sua pergunta que já é quase que a resposta, que basicamente é o seguinte: o IPCC, que é o painel, né, técnico das Nações Unidas, né, sobre climate change, né, sobre mudanças climáticas, ele basicamente está considerando que se todos os 193 estados cumprirem as suas NDCs, né, que são as suas National Determined Compromises, o que acaba acontecendo é que não será o suficiente para atingir a meta de aquecimento global do Acordo de Paris, que é entre 1,5 e 2. Pré-industriais, né, acima do que foi modificado com a Revolução Industrial. E quais são as saídas em relação a isso, né? As saídas em relação a isso, e aí a gente está partindo assim, de um cenário muito otimista, né, Brenda? Todo mundo está cumprindo as suas NDCs, a gente sabe que esse é um cenário otimista. E se todos os 193 estados as cumprissem, a gente não chegaria ao fim desse século com as metas aí estabelecidas pelo Acordo de Paris de 2 graus Celsius. O que temos aí que nos faz ser um pouco otimista? Alguns países centrais, que eu digo em termos de emissão de gases de efeito estufa, como, por exemplo, né, é o caso do Reino Unido, que ela mencionou, como, por exemplo, é o caso da Alemanha e de toda a União Europeia, como é o caso da China, que é o maior poluidor mundial, como é o caso do Japão, que é um dos 5 maiores poluidores, e os Estados Unidos com o Biden, né? Muitos deles estão estabelecendo metas mais rigorosas do que o que era esperado. Por exemplo, ela mencionou o caso ali do Reino Unido de até 2030 não ter mais carro com combustível fóssil. Isso é algo muito além do que é esperado. O Japão e a União Europeia estão fazendo o mesmo, vão se tornar país e continente livre de combustível fóssil até 2050, né? Carbon free. Então, o Brasil tem alguma meta nesse sentido? De carro? Nesse sentido, não. Eu apresentei as NDCs aqui no final. Ele vai reduzir até 45% a sua fonte de energia, somente até 45% de energias renováveis, o que é mais do que é. Está muito focado na questão do fim do desmatamento ilegal da Amazônia, né? Reduzir em 43% as emissões de carbono até 2030, mas ele não tem essa ideia de se tornar um país carbon free. Não tem isso. Quem está com esse tipo de meta... Ou seja, o carro que não for vendido na Alemanha e na Inglaterra vem todo para cá, né? Pode ser. Com certeza. Pode ser. Mas eu acho que vai gerar também uma pressão em um soft law, uma pressão para que os outros países comecem a fazer isso, né? Vai começar a rolar uma pressão, uma pressão mesmo moral, de opinião pública mundial, para que todos sigam esse mesmo caminho, né? Então, em relação a isso, Brenda, respondendo a sua pergunta, você me entendeu? Eu acho que isso pode ser compensado pelo fato de que atores muito relevantes na emissão de carbono estão adquirindo metas muito mais ousadas do que o esperado. Porque, de acordo com o que você falou, se todos os países cumprissem direitinho as suas NDCs, né, o que acontecia é que a gente não ia chegar nem à metade do que a gente planeja. Gente, eu vou pedir licença para me retirar, que eu tinha um compromisso pré-agendado. Quero parabenizar a todos pelo evento e, especialmente, ao Marcos, pela sua brilhante exposição. Muito obrigada por ter participado conosco, professor Rogério. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. Professor Marcos, para as suas últimas considerações, que a gente, ultrapassou o nosso horário, mas sem problema, porque é uma aula fantástica para todos nós. Minhas últimas palavras, eu acho que, basicamente, a gente tem que focar no seguinte: olha, existem desigualdades, existem diferenças. Realmente, países ricos, desenvolvidos, começaram a poluir antes e mais do que países como Brasil, Índia e China. Só que nós chegamos a um nível de mudança da temperatura global já hoje em torno de 0,9 e 1 grau Celsius.
né, que a gente já tem de aumento de aquecimento global, e a gente está querendo evitar que ultrapasse de 2. Então, dada a seriedade dos impactos ambientais que isso teria, o que a gente precisa considerar? Não dá mais para ficar jogando a culpa para ninguém. Olha, você faz e eu tenho compromissos que são compromissos mais flexíveis. Você tem compromissos concretos e eu não. Eu acho que agora nós estamos em 2020, né? Não estamos mais em 1990, né? Estamos falando de 30 anos. Alguns países estão apresentando sinais, né? Alguns países, ilhas, né? Como Fuji, por exemplo, né? Na Polinésia, são países que estão tendo risco de verdade em relação à sua existência do ponto de vista físico, territorial. E aí a gente vai começar a ter uma série de problemas migratórios, que vão envolver também problemas de segurança alimentar, segurança humana e assim por diante. Então, o que eu acho é o seguinte, não dá mais para ficar um empurrando para o outro, não dá mais para ter desculpas, e a gente tem que tomar muito cuidado também para até mesmo um valor que a gente tem no Ocidente, que é a democracia, não atrapalhar isso, porque tem que ser um compromisso de Estado, não é um compromisso de governo. Não adianta nada o Joe Biden agora ter um compromisso mais sério em relação a uma economia verde, se daqui a 4 anos entrar uma pessoa e a gente não pode ficar sem os Estados Unidos, que são o segundo maior poluidor. Então, realmente essa é a minha maior preocupação. Acho que chegamos a um nível que o compromisso é de todos. Não tem mais como ficar dizendo quem é mais ou menos responsável, por quê? Porque estamos todos no mesmo planeta. A próxima reunião internacional vai acontecer quando e aonde, professor? Você sabe? A próxima COP é no ano que vem, mas eu não tenho a informação de quando que ela vai acontecer. Em Glasgow. Em Glasgow, né? Glasgow, ok. Mas eu não sei se é Glasgow na Escócia ou... Não, é sim, acho que Deve ser na Escócia. Se A for única na certeza que eu Escócia, tenho- quem sabe eu posso ir. A única certeza que eu tenho é que ela vai ser digital, ela vai ser pelo Zoom também. Não vai ser presencial. Porque a última reunião dos BRICS, ela foi também... Foi. também, então acho que é uma tendência mundial, né? Acho que Ok, eu quero lhe agradecer. E, professor, eu já gostaria de lhe convidar para 2021 para a gente ver o início do Biden tomando, vamos dizer assim, tomando posse, e como ele vai começar a desenvolver o seu trabalho nos Estados Unidos e com os países amigos. Eu acho que vai ser uma outra apresentação bem rica, bem interessante. Claro, sim, aceito o convite já de antemão, é só a gente fechar uma data e vai ser um prazer. Temos também o Brexit, que ele ainda está aqui na minha garganta. E vamos ver também como é que as coisas vão evoluir, tanto no Reino Unido e o resto da Europa, né? Enfim, temos muitos assuntos. O Brexit que combinou com a pandemia, né? Sim. Foi um tiro no Reino Unido. Eu acho que foi uma providência divina, mas não vamos espalhar. Tudo bem. E eu quero já aproveitar para convidar todos para dia 4 de dezembro. Vamos ter às 17h30 2 psicólogas falando sobre o tema com as crianças que ganham presentes. Natal está chegando, as festas. Quem é que não gosta de ganhar um presente? Então, convido todos vocês a participar conosco da nossa próxima Happy Hour na internet. Muito, muito obrigada a todos. Obrigada de novo, professor. E até breve. Obrigado, tudo de bom, tá? Tchau, tchau para todo mundo. Foi um prazer, gente. Tchau. Prazer.